Daiana Pousa aqui diretamente e hoje eu quero contar um pouco da experiência que eu tive numa situação e que trouxe um discernimento. E quando a gente está no processo de abertura de mente e tentando, buscando, não buscando, porque eu já não me considero mais buscadora, mas observando mesmo os ataques do meu sistema egóico em relação ao que eu sou de verdade, tudo se torna ferramenta para o perdão, para o amor e para a conexão com a luz. Então, assim, eu estava numa situação, eu não vou entrar em detalhes da situação, não sei se vocês percebem, mas eu sempre busco falar de uma forma muito pessoal do que ocorre comigo, sem envolver os outros que estão à parte dessa situação, justamente por uma questão de sigilo, de respeitar, né, as outras pessoas. Então, eu trago tudo relacionado a mim justamente para que seja tranquilo e que eu não peque aí nessa situação de trazer algo que possa ser ruim para outra pessoa que está envolvida numa situação em que eu estou contando aqui. Enfim, eu não vou trazer detalhes então, eu vou trazer só o que ocorreu comigo. Então eu estava ali na situação em que eu fui chamada para me expor e nessa exposição eu fui provocada num nível em que eu me alterei um pouco. Assim, eu vou contar um pouquinho da minha história também em relação a tudo isso. Por quê? Aqui nesse personagem de Diana, eu sempre fui uma pessoa que, na minha infância e no início ali da minha adolescência, eu sempre fui uma pessoa que, muito assim, para os outros, eu sempre fui muito boazinha, muito amorzinho. As pessoas, nossa, tinha assim um carinho. Nossa, Dayana, você é tão acolhedora, você é tão fofinha, tão amorzinho. Só que dentro da minha casa, onde a gente mais se revela, enquanto ser humano, né, enquanto pessoinha, eu literalmente era uma pessoa extremamente explosiva, irritada. Se a pessoa falasse comigo, eu já, sabe, dava patada. Eu sempre fui muito grosseira e isso era muito ruim. E as pessoas nas quais, fora, né, os outros nos quais me provocava, eu também tinha essa postura de ser muito grossa, muito ignorante. Eu não escondia o que eu sentia ali naquele momento, eu sempre era muito grossa mesmo. Por exemplo, se eu não gostasse de uma pessoa e essa pessoa viesse me pedir alguma coisa e, e ela falasse, eu falasse não, e ela falava assim pra mim, mas por quê? Porque eu não gosto de você. Simples assim. E isso era, né? Eu não filtrava. Eu literalmente não filtrava. A pessoa vinha, eu já papum, sabe? Então, de certa forma, socialmente, isso era ruim pra minha imagem, né? Bom, nesse sentido, então, eu tenho hoje, como uma mulher, depois de tudo que eu vivenciei já na minha vida, depois que eu fui fazer o curso de psicologia, o investimento que eu faço no meu autoconhecimento, eu fui refinando essa personalidade no sentido de filtrar, ter discernimento, serenidade, ter toda essa coisa que eu já venho trazendo aqui para vocês, no qual eu desenvolvo na minha personalidade. Porque aqui neste mundo eu busco ser funcional com todas as coisas. E aí, nessa relação agora recente, na qual eu estou contando, que eu fui chamada, eu despertou em mim esse ser que, né, pelo fato de eu estar ali sendo provocada na situação, despertou essa pessoinha, esse cãozinho raivoso que estava na coleira, deu uma despertada. E aí, numa brincadeira ali, eu falei para a pessoa, que a pessoa me provocou e me perguntou uma situação, e eu falei assim: "Ah, eu agrediria você".
E aí a pessoa deu uma assustada. E assim, posterior a isso, conforme eu fui analisar a minha postura, eu não me arrependi. Por quê? Isso foi uma resposta natural do ser humano, né? A pessoa tá te provocando, você vai ali levando de forma tranquila, mas aí quando a pessoa passa a ser invasiva, você tem que botar um limite. Então, assim, eu não me arrependi da forma como eu a tratei posterior, porque eu coloquei ela no lugar dela, nesse sentido de estar sendo invasiva comigo, mas isso foi uma forma também de eu trazer para minha análise, autoanálise, de observação de Diana mesmo, de personalidade. E aí eu fui ali olhando os pontos e fui ali observando quanto a situação externa é ferramenta para que a gente possa olhar para as nossas questões e o que é questão para mim e o que não é, entende? Porque a gente não é, aqui como personagem, no nosso roteiro de culpa, medo e punição, dentro deste mundinho do sistema egóico, a gente sempre vai estar ali refletindo o reflexo do mundo externo, é o que a gente, o que passa dentro da gente. Então, dentro de Diana existem ainda muitas resistências ao amor. Então, essas resistências são aquilo que eu projeto na minha forma física, e aí eu trago para eu olhar para aquilo e falar o que eu faço com isso, o que eu faço com o que me trazem, entende? Então, assim, o personagem ele sempre quer aprovação, aceitação das outras pessoas, e essa é uma característica nossa como ser humano. E tá tudo bem, não tem problema. O que é importante é o quanto a gente se conscientiza de tudo isso, sabe? E o quanto a gente se conhece pra gente refinar essa personagem que somos, este personagem que somos. Então, assim, eu trago essa ideia aqui, né? Essa historinha que é real da minha vida. Sempre que eu venho aqui trazer algo para vocês, do que eu acerto, do que eu erro, dentro da dualidade, entende? Porque dentro da dualidade, Diana vai acertar, Diana vai errar. E a gente vai ficar nesses extremos, né? E tentando manter esse equilíbrio, mas tudo isso aqui não é nada perto do que nós somos em essência, porque aqui nós somos só imagens, só pessoas humanas tentando algo aqui dentro da forma. Tentando ser alguém, tentando. Só que quando você ganha essa consciência de que você não é isso, você não é esse corpo, você não é essa pessoa, essa personagem, é muito mais fácil lidar com tudo isso. Olhar para suas dores, olhar para suas questões. Então fica muito mais fácil olhar para as questões e desmistificar todas elas. E ter paciência. É lógico que se você decide no aqui e agora se unir com a mente certa, com a mente corrigida, é de imediato. Mas quando ainda as resistências da sua mente persistir, não tem problema nenhum. Fica em paz. Descansa na certeza de que isso vai passar. Tá bom? Um beijo e até já já.